Erga suas mãos aqui em direção ao pastor, amém? Nós sabemos que quando somos usados, quando vamos alertar a igreja, levar a palavra do Senhor, o inimigo ele fica muito furioso. Então que possamos orar pela vida da pastora, de todos que pregam no nome do Senhor, amém? Senhor, nós queremos entregar a vida da tua serva, Senhor, diante do teu altar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, guarda a vida dela, guarda a vida dos seus, livra, Senhor, de todo o mal, de toda a seta do inimigo. Em nome do Senhor Jesus, esconde ela, Senhor. Em nome de Jesus, que ela seja mesmo usada conforme a tua vontade nesta noite. Que a tua igreja esteja preparada, com os ouvidos atentos, com os corações quebrantados, Senhor, para receber daquilo que o Senhor falou com a tua serva, Pai. Em nome de Jesus Cristo é o que nós oramos nesta noite. Amém. A paz, Senhor, irmãos. Pode vir. Gostaria que os irmãos abrissem comigo em Colossenses. Colossenses. Eu estava lendo esse livro e assim, eu não consigo fazer uma leitura e falar, ali, não consigo, eu tenho que olhar, eu tenho que procurar 10 milhões de referências, não adianta, é meu. E esse texto parece que, quando eu estava lendo essa semana, me pulou muito aos olhos e eu fui procurar mais a fundo sobre esse assunto. E a gente vai falar um pouco sobre Colossenses 1 até o 14, que é o que dá para hoje. Ainda muito. Estava escutando a pregação, ele dividiu do 1 ao 6, do 6 ao seu 9. Eu falei, gente, eu queria assim, poder dividir assim, 2, 3 versículos pregando, ia ser um sonho de consumo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmão em Cristo, que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança. Essas são três virtudes que nós precisamos ter. Que lhes está reservado nos céus. A respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade. O evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A minha vontade era ficar só no 13 e no 14, mas não dá para falar do 13 e 14 sem falar do contexto, né? A igreja de Colossos, ela foi fundada por Epáfras, como fala aqui no versículo 7. Paulo, nas suas viagens missionárias, visitou muitos lugares e entre eles visitou Colosso. E
E Colosso era uma cidade pequena, era uma cidade sem muita pompa na época. Ficava junto com Laodiceia e uma outra cidade que eu não lembro agora, que forma a Turquia hoje. Eles estavam ali, formaram a igreja, e Epáfra veio trazer um relatório de como estava essa igreja para Paulo. Paulo estava preso em Roma. Imaginem um homem que foi o maior evangelista, né, do nosso tempo após Cristo. Ele escreveu 13 livros e de repente ele se vê fechado, ele se vê encarcerado. Foi um grande desafio para Paulo. E aí ele não perdeu a oportunidade. O que ele fez? Vamos escrever, né? E aí que ele foi escrevendo para as igrejas. Olha, chegou notícias disso, chegou notícia daquilo. E essa carta é justamente uma resposta à igreja de Colosso. Começou bem, como na maioria das igrejas, só que Epáfras trouxe 2 sinais de alerta. Primeiro, a maneira como eles começaram a viver o evangelho foi uma, e o que eles estavam vivendo naquele momento era outra. O evangelho chegou, as pessoas receberam o poder de Deus, foram transformadas, mas no meio da caminhada deu uma mudada. E ele traz isso para a igreja. E o segundo maior problema que estava acontecendo em Colosso era o gnosticismo. O gnosticismo, só para dar uma situada, não dá para explicar, é um pensamento que surgiu dentro da igreja. Isso que eu estava estudando e eu achei bem diferente. Porque não surgiu fora, surgiu dentro, no seio da igreja, surgiu o gnosticismo. E o gnosticismo começou a pregar que toda matéria era má. Então, se toda matéria é má, Deus não criou o mundo. E se toda matéria é má, Jesus encarnou. Ou se encarnou, não era Deus. Então, isso parece sutil, mas isso corroeu o senhorio de Cristo. E aí, quando vocês olharem no 1, a partir do 15, Paulo vai discorrer sobre a supremacia de Cristo, justamente por isso, porque ele vem pregar e vem desfazer todo o pensamento gnóstico. E aí ele vem falando sobre o que está acontecendo na igreja. E para piorar, existiam muitos problemas de pais contra filhos, de esposas contra esposos, escravos contra senhores. Quem lembra de quem é Onésimo? Alguém lembra? Eu já preguei aqui. Alguém lembra? Onésimo foi um escravo que fugiu de Filemon. E só para vocês se situarem, essa carta de Colosso, ela veio junto com a carta a Filemon. Por quê? Porque o Senhor preparou de que Onésimo roubou Filemon, que é bem claro isso na carta, e foi para onde? Em Roma. E conheceu quem? Paulo. Aí Paulo falou: você está aqui? Então eu escrevi uma carta e você vai voltar. Então quando Tíquico levou a carta, ele levou Onésimo junto. Então imagina uma igreja cheia de problema e ainda entrega a carta e fala: teu escravo está aqui, vamos conversar sobre isso. Era assim que estava a igreja. E Paulo vem desfazendo muitos dos conceitos que a gente também tem hoje. Por que a nossa prática não é a mesma que fala a palavra? Nunca ninguém se perguntou? Mas a minha prática não é a mesma do que está falando aqui. Quando eu olho o que a Bíblia me diz, eu examino a minha vida, e não é assim. E Paulo vem falar sobre esse assunto. Então, quando ele começa a falar, ele começa a citar no versículo 4 e no versículo 5. Virtudes básicas de uma igreja. Porque aqui ele vai tratar da igreja, tá? Porque quando ele trata alguns assuntos particulares, ele escreve. Mas nesse capítulo 1, ele vai falar sobre igreja. 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo, do amor pelos santos e a esperança que lhes está reservada no céu. A fé em Cristo, o amor pelos santos e a esperança da vida futura. Se faltar isso numa igreja, irmãos, é aí que começam a entrar os ensinos errados. Fé em Jesus como Senhor, como Salvador, quem Ele é, porque a gente pode adorar um Jesus errado. Eu lembro muito da pregação que a pastora Simone fez faz pouco tempo, eu acho, faz uns 2 meses, falando que muitas vezes a gente conhece Jesus, mas não conhece o Cristo, né? Então a gente pode estar adorando, nem
imagem, pode estar adorando uma ideia que temos de Jesus, mas não um Jesus verdadeiro. Amor para com os santos. Hoje, quando eu estava estudando isso, quando eu cheguei aqui, eu fiquei pensando, falei assim, será que a gente tem desfrutado do amor pelos santos? Viver em comunhão? Tem sido bom para nós? E aí a Andressa, quando estava ministrando louvor, ela falou exatamente isso. Eu falei, a gente esquece de desfrutar da comunhão dos santos. Isso é importante, irmãos, porque nos fortalece. Porque há momentos em que a gente não está bem, mas quando nós estamos em congregação, nós estamos sendo fortalecidos, nós temos amor que emana do Senhor. Não é porque eu amo meu irmão, não é porque o amor de Deus, essa virtude que vem do alto, ela começa a estar na igreja e a gente começa a aprender a amar. Então, é bom desfrutar com bom e com suave viver em comunhão. E nós, nos nossos tempos de evangelho moderno, irmãos, se eu estou bem, está tudo bem. Se eu tenho comunhão, está tudo bem. Não é assim. É bom termos vida diária com o Senhor, é importante, porque também não adianta eu querer não ter vida diária se eu ver aqui inteiro. Mas é importante ter congregação, é importante eu estar no corpo, estar inserido, sentir isso do Senhor. E esperança, quando tudo vai mal, quando tudo falha, quando meu coração está terrivelmente abalado, o Senhor traz uma palavra de esperança, de vida eterna, que nos anima. Irmãos, por mais que a vida diária seja difícil, por mais que tenhamos problemas, isso tudo nós vamos passar, mas nós pensamos e contemplamos que nós teremos uma vida futura. Amém? Isso dá ânimo para vocês? Ou não? Amém? E Paulo, no verso 6, ele começa a descrever a vida cristã, toda a igreja em si, como uma árvore. É isso que ele coloca. Veja o verso 6. Por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo como ocorre. Então, ele imagina assim, que ele veio, lançou a semente está crescendo, e aí o evangelho vem, vai fortalecendo e começa a dar bons frutos. Então ele fala assim, olha, começa a perceber quais os frutos que tem na congregação de vocês, começa a perceber como a árvore está. Então isso é importante para a gente perceber como está o nosso corpo. Está saudável? Tem frutos saudáveis? E aí ele continua, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. O pastor, eu ouvi algumas pregações e entre elas, essa tocou muito forte. O caminho do evangelho, o caminho de salvação começa por ouvir. E ouvir e depois entender. Não existe evangelho que se sinta, não existe evangelho de intuição, não é evangelho bonito, existe o evangelho que se ouve e que se entende. Por que muitas vezes falha o crescimento da igreja? Porque alguns só escutam. Outros até ouvem, porém não entendem. Sai daqui, e até legal que ele faz um teste. Prega um domingo, aí deixa acontecer todas as coisas depois e vai para a porta e pergunta, o que foi pregado mesmo? Será que nós estamos ouvindo e entendendo? Porque a Bíblia fala, quem tem ouvidos, o quê? O Espírito? Será que nós estamos ouvindo e entendendo? Porque Paulo fala, no dia que vocês ouviram e entenderam, a graça de Deus, na meia verdade, em toda a sua verdade. Então, se a gente não chegou numa plenitude, que depois ele vai falar sobre isso, é porque a gente está ouvindo, pode estar parado no ouvir, pode ter ouvido e entendido, mas pode ter entendido só 10%, pode ter não ter ouvido tudo. E é isso que ele vem chamar a atenção, irmãos. Nós temos ouvido e entendido. Para pensar de verdade. Quando você faz a sua leitura na sua casa, você entende o Evangelho? Porque sabe como
A vida cristã, a prática cristã se dá quando a gente entende. Se a gente não entender, a gente vai dar murro em ponto de faca, vai ser moralista, vai ser legalista, menos cristão. Aí a gente faz o quê? É mais fácil ter dogmas, é mais fácil ter coisas para seguir, normas, do que entender o Evangelho, que é graça. E aí ele continua falando que a gente começa a olhar para a Bíblia e começa a mudar o nosso dia a dia. Então você ouve, entende e tem uma prática. E aí vamos para o verso 9. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Pleno conhecimento da vontade do meu vizinho. A maior parte do nosso sofrimento, sabe qual é? Que a gente não consegue alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. É ou não é? Muitas vezes nem sabemos qual é a vontade de Deus. Também tem isso. E se sabemos, para nós nos submetermos, para nos alinharmos a isso, é muito complicado. E aí ele começa tratando sobre isso. Vocês têm que conhecer a vontade de Deus com sabedoria e entendimento espiritual. Porque eu posso me tornar muito sábia e expert na palavra só na letra. Eu posso me tornar tão conhecedora, mas as minhas práticas não serem iguais. Então eu não conheço espiritualmente. E isso vem de encontro ao gnosticismo, porque o gnosticismo falava: quando você conhecer, você não vai precisar de Deus, você vai chegar na plenitude. Isso me fez lembrar o que aconteceu com Eva no jardim. Qual foi a proposta da serpente para ela? Para ela comer o fruto, e o que ia acontecer com ela? Ia conhecer, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o engano. A gente tem que conhecer a vontade de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu imagino, mas é o pleno conhecimento de Deus. Verso 10. Por isso que vocês vivam. Para quê? Quando você conhecer a vontade de Deus, quando você desfrutar dessa sabedoria, desse entendimento. Só falar uma coisa, eu li uma frase ontem no livro. Eu até tentei achar a frase, depois eu marquei, enfim, não consegui. Ele falava que Deus é extremamente misericordioso com quem é analfabeto, mas que a maioria das pessoas hoje são analfabetas na palavra do Senhor. Isso é muito sério, Deus. Tem uns que não sabem mesmo, tem outros que são analfabetos funcionais, leem, mas não entendem. Outros, por preguiça, querem que eu continue sendo analfabetos na palavra. Isso me trouxe. Se você precisa ser pleno no conhecimento, qual a tua fonte de conhecimento de Deus? Se não for isso aqui. E aí ele vem falando, Paulo vem falando. Então vocês vão conhecendo a vontade de Deus, alinhando a sua vontade à vontade de Deus. E depois o que acontece? É isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo. Aí de novo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido no poder. Então quando você conhece, você cresce, você agrada, você frutifica, você é fortalecido. Aí continua, você tem perseverança, você tem paciência. Se nos falta isso, nos falta o que, irmãos? Falta o quê? Conhecimento. E aí quando eu li isso aqui, eu fiquei muito envergonhada. Muito mesmo. Sabe por quê? Porque a gente conhece e é expert em um monte de coisa, não é? Mas e conhecer o Senhor? 12. Dando graças ao Pai
que nos tornou dignos. Nós éramos o quê? Indignos por conta do pecado. E Ele nos fez participar da herança dos santos no reino da luz. Irmãos, herança é algo que alguém trabalhou por mim. Herança não é uma coisa que eu fiz e ganhei, não é salário. Herança o que é? O que é herança? É um bem deixado por alguém. Alguém trabalhou e deixou um bem. Isso para vocês se chama como? Graça. Então Deus nos tornou o quê? Dignos de participar dessa graça dos santos no reino da luz. Aí entra numa coisa muito boa. Olha o 3. É isso mesmo que eu vou entrar. Eu tentei adiantar para poder ficar no 3. Pois Ele quem, irmãos? Jesus. Não, senhores. Não é. Pois Ele, Deus Pai. Sabe por quê? Olha como começa o verso 3. Ele está dando graças a quem? O Pai. Você viu como é fácil a gente corrigir? Pois Deus, o Pai, nos resgatou do domínio, ou outras versões, do império das trevas e nos transportou para o reino de quem? Seu filho amado Jesus. Aí sim, agora é Jesus. Em quem, esse Jesus, temos o que? Redenção, a saber, perdoamos. Então vamos lá. Olha que coisa mais maluca do mundo. Pois Ele nos resgatou. Então a gente vivia sobre o que? O domínio das trevas. Domínio de mente, de coração, de sistema. E Ele pegou e nos resgatou, pagou o preço, nós vamos falar sobre isso, e nos transportou para o império, para o reino do seu Filho amado. O que isso significa, irmãos? A gente vivia na nossa mente, no nosso modo de agir, sob um império dominado por Satanás. Satanás, uma das grandes estratégias dele é fazer o homem como centro. Você vai conhecer, você não vai morrer, falou para ela, não foi? O dia que você conhecer, você não vai morrer. Então o homem passou a ser o quê? O centro. Então tudo orbita ao meu redor. A minha casa, minha família, minhas vontades, minha isso, minha aquilo, meu carro, minha preocupação, meu trabalho, meu ministério. Tudo orbita em mim. Esse é um domínio muito complexo de ser quebrado. O Juninho, no domingo, falou sobre reino, não foi que ele ministrou? Você lembra que ele falou? Quando você sai de um reino e vai para outro, você começa a funcionar em um e não funciona no outro. Então a Bíblia está falando, vocês eram desse império, desse reino, vocês funcionavam bem. Só que vocês foram tirados daqui e levados para cá. É uma mudança geográfica, irmãos? Ele tirou do mundo e trouxe para a igreja? É só uma mudança geográfica? O que precisa ser transformado? Isso é fácil? Porque o meu eu, ele pede, por favor, eu quero continuar reinando. Porque quando tem o império do seu filho amado, existe um Senhor. Quem é esse Senhor? Jesus. E a Bíblia fala que não dá para ter dois senhores. Ou você serve um, ou você serve outro. Então, então você vai sair desse reino, só que chega nesse reino aqui, você tem que se submeter. E é onde a gente não consegue se adaptar ao reino do Filho amado. Porque lá existe um Senhor. Porque lá Ele pagou o preço da nossa redenção.
E lá ele domina, lá ele é rei, lá ele é Senhor. E aí todo o nosso eu tem que se dobrar. E a gente não quer as nossas decisões, tudo. E eu fiquei pensando, porque quando você prepara uma palavra e você se vê com isso, fiquei pensando, irmãos, é muito complicado, a gente até hoje. Por isso que Colosso estava naquela agitação. Paulo fala assim, então, vocês estavam aqui, irmãos, só que vocês já estão em outro reino, não dá para viver nesse reino com a cabeça de lá. E aí, eu fiquei pensando, e ele fala também sobre isso, sobre Israel. Deus, por misericórdia, porque eles eram bonzinhos? Era porque Israel era bonzinho? Por graça, Deus pegou e tirou o povo, não foi? Com mão forte. Ele arrancou o império do Egito, o império das trevas, e transportou para a terra prometida. Não foi isso ou não foi? Só que no meio do caminho, o que o povo falava? O que mais? Ai, que saudade das melancias. Ai, que saudade do alho. O que isso significa, irmão? A geografia estava mudando, mas estava lá. Porque o império de lá ainda reinava. Eles não tinham entendido que eram livres para isso. E quantos de nós estamos aqui e não entendemos que já somos livres? Porque o sistema que opera aqui ainda é o mesmo de lá. O jeito, a forma, tudo, o jeito de pensar ainda opera em nós. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe? E a gente vai se vendo e Deus vai desconstruindo o nosso reino. Ele pega a árvore, tira a raiz e implanta em outro lugar. Só que às vezes a gente não consegue frutificar, porque a gente tem uma saudade daquela água barrenta. A água que é tão fresquinha, tão limpinha, mas dá uma saudade do barro, da sujeira. Pode uma videira dar figo? Pode uma figueira dar uva? Isso que Deus nos convida, irmãos, a pensar. Se nós estamos no domínio das trevas, ou a gente já compreendeu que estamos no domínio do seu filho. E aí ele vem falando, esse filho amado, temos a redenção. O que é redenção? O que é redenção? Hã? Porque aqui tem dois termos. A nossa Bíblia já fala direto. Aqui tem redenção, em outras Bíblias fala redenção e remissão. Aqui já fala redenção, perdão dos pecados. O que é essa redenção? Eu tenho uma dívida impagável. E alguém veio e saldou. Então, quando Jesus fez a redenção, ele pagou, ele cancelou toda a dívida, todo o papel, tudo aquilo que era contra nós. Então, além dele pagar, ele tirou o pecado, ele pagou o preço do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. E além de tudo isso, irmãos, nós não estamos mais sob o domínio. Isso é redenção. O santo morreu pelos pecadores. O que se fazia com o cordeiro? Pegava um animal puro, o que fazia? Ia lá, matava, oferecia. Por quê? Para pagar os pecados. Quem fez isso por nós? Foi Jesus. E sabe o que a gente não consegue entender, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos como Onésimo ainda. Lembra que eu falei para vocês que Onésimo fugiu de Colosso, do seu senhor Filemon, que foi para Roma? Às vezes a gente acha que só uma mudança de ares vai resolver, né? Só que Paulo falou para ele, olha, você entendeu o Evangelho? Viveu? Então volta lá, vai resolver aquilo. E aí, ele falou assim, os seus pecados já estão perdoados, mas você vai ter que ir lá. E é o que Jesus fez. Ele precisava, o Senhor Jesus, perdão gente, Deus Pai, Ele é santo, não é santo? E Ele se mistura com os pecados, com as trevas? Não.
O que Ele providenciou? O Senhor Jesus pagou a nossa dívida, certo? E aí o que Ele fez? Ele pegou e cumpriu, irmão, tudo aquilo que Deus precisava. E uma coisa que eu estava lendo e que eu também fiquei meio assim, para quem que Deus pagou o preço das nossas almas? Foi para o diabo? Para quem Senhor Jesus pagou o preço das nossas almas? É uma pergunta, parece fácil de responder, mas para quem Ele pagou? Pode falar, não tem medo de errar não. Eu também achava a mesma coisa. Alguém sabe? Não? Não foi para o diabo. O Senhor Deus, Ele é santo. E o Senhor Jesus pagou com o seu sangue o preço para a própria justiça de Deus. Se fez justo. Ele satisfez a justiça de Deus. Não foi pago por Satanás. Satanás nunca teve nada. Satanás não tem as nossas vidas, não criou as nossas vidas. Jesus pagou o preço para satisfazer a justiça de Deus. Isso são pequenos conceitos gnósticos que ainda se encontram hoje. Sabe por quê? Quem já viu sessão de libertação, né? E aí fala o quê? Vai lá conversar com quem? Vai falar com quem quando vai fazer sessão de libertação? Com Satanás, não é? As pessoas não vão lá falar com Satanás, solta, liberta. Tem que realmente expulsar o demônio. Só que ele não é dono daquela vida. E às vezes a gente se rende a isso. Satanás não é dono deles. Ele tem uma forte opressão, o pecado aprisiona, mas ele não é dono daquela vida. E o Senhor fala que o Evangelho, irmãos, é poder de Deus para a salvação. Então o Evangelho chega, implode as cadeias, implode os corações, entra, resgata, salva, nos mostra isso e nos traz para o seu reino do Filho amado. E perdoa pecados. E o Senhor, Ele vem, mostra a redenção para as nossas vidas, remove a barreira que estava entre nós e Deus. O Senhor Jesus pagou a dívida e Ele abriu um novo caminho, irmãos. Abriu um novo caminho. E é isso que nós devemos pensar. Eu tinha milhões de outras coisas, mas no meu horário. Mas eu queria fixar duas ideias com vocês. O verso 6. Ouçam e entendam. Se vocês ouviram e não entenderam, insistam até entender. Não entendi nada. Vai buscar entendimento do Senhor. Busca. A Bíblia fala que aquele que bate, aquele que fica lá, ó, Senhor, eu quero entender. Você acha que Deus não vai se fazer conhecido? Então é necessário ouvir e entender, para que a gente seja cheio do pleno conhecimento, para que a gente viva de forma digna e para que esse Evangelho tenha poder sobre as nossas próprias vidas, irmãos, para que nós saiamos do centro das nossas vidas, para que o Senhor Jesus venha reinar. Enquanto houver guerra de reinos, guerras de vontades, o Senhor, Ele sabe que Ele é poderoso, mas quem precisa se render? Somos nós. Então é necessário que nós nos rendamos, é necessário que a gente sei que é uma palavra que ela é estranha a princípio. Quando você escuta a primeira vez essa palavra, você fala, parece que não é agradável. Mas quando a gente começa a entender quem está reinando, por exemplo, está numa situação de confusão, de briga, pergunta, quem está reinando? Está numa situação e Colossenses depois vai falando sobre esses assuntos, e ele fala sobre marido e mulher, sobre pais e filhos. Quem está reinando? Quem está reinando? Porque Paulo, ele vai falar sobre toda a carta de Colosso, ele fala sobre isso. Quem está reinando? Quem está reinando? Quem está reinando hoje? Sobre o nosso coração. É necessário destronar todo o nosso eu,
todo o império das trevas que ainda habita em nós. Porque por mais que a gente saia e o Senhor nos transportou, parece que ainda há coisas que nós estamos lá ainda. Parece que a brisa de lá era melhor. Porque ainda nós não estamos completos no pleno conhecimento da vontade de Deus. Que o Senhor nos dê maturidade, que o Senhor nos faça frutificar. A oração de Paulo para que a gente tenha pleno conhecimento, sabedoria espiritual, para que a gente possa viver de maneira digna, para que a gente possa frutificar em Deus. Não ore para que, Senhor, vamos pular um estágio. Eu sei que nós temos muitas necessidades, irmãos, muitas mesmas. E a gente tem passado por dias muito difíceis no nosso país. Mas a gente precisa pular de estágio. A gente precisa buscar mais esse pleno conhecimento. Viver de maneira mais digna. Viver de maneira que o Senhor venha habitar em nós e a gente sofra menos, alinhando a nossa vontade a dele. Isso é importante. Porque quando a gente olha para a igreja perseguida, tudo eles perdem, né? Eles conhecem a Cristo, eles não têm mais família, eles são deserdados, não têm mais casa, eles perdem tudo, e perdem até a vida, mas eles falam que a fé eles não perdem. Então, irmãos, nós estamos vivendo em dias nos quais o Senhor vem nos chamar a atenção. Oséias, nós estamos lendo no livro de Oséias, fala o quê? Meu povo perece por quê? Por falta. Vamos conhecer o Senhor. Não vamos conhecer de ouvir falar, não. Vamos conhecer, vamos caminhar e buscar, amém? Vamos orar. Estamos aqui, Pai, gratos pela Tua Palavra. Nós ouvimos, Deus, e pedimos que Teu Espírito nos faça entender toda a graça de Deus em toda a verdade. Senhor, para que nós consigamos atingir a maturidade em Ti, no pleno conhecimento, no conhecimento absoluto do Senhor, da sua vontade, para que a gente consiga, Senhor, se curvar, mas não se curvar no sentido ruim, mas sabendo que o Senhor tem toda a boa vontade para com as nossas vidas. Nós cremos na Tua Palavra e ela nos fala que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, queremos render o senhorio das nossas vidas a Ti. Queremos render-nos, Deus. Deus, todas as nossas vontades, que nós possamos nos render. Não precisa ser de uma vez, porque nós não suportaríamos, Senhor, mas que dia após dia o Senhor venha iluminar, o Senhor venha trazer mais e mais conhecimento para nós. Nós saímos de um reino de trevas, que não havia conhecimento, em que não se sabia quem era o Senhor da luz, o Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Saímos de lá e o Senhor nos transportou. Santo Deus, que o Senhor venha nos fazer enxergar. Abra os nossos olhos espirituais, abra os olhos do nosso coração, para que a gente veja a Tua luz como o sol do meio-dia, Senhor. Nós agora não estamos plenos. Eu não sei como cada um está. Eu sei que eu não estou plena, Senhor. Mas nós clamamos a Ti, que sejamos despertados dessa verdade espiritual, que possamos buscar esse conhecimento e sabedoria do alto, que nos leva para viver de maneira digna, não só moral, Senhor, mas de maneira digna para agradar ao Senhor, para frutificar, para ter fé, para ter amor, para ter esperança. Quando tudo falha, termos esperança, Senhor, de que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Senhor, vem trazer
libertação das nossas mentes cativas ainda ao império das trevas. Há muitas situações em que o nosso pensamento ainda é cativo, Senhor. Deus, o Senhor já nos libertou. Que tomemos cuidado para não voltarmos, Senhor, para não estarmos querendo as coisas de antes. Senhor, a Tua palavra nos diz que o machado já foi posto à raiz, Senhor Jesus. Por isso, destrona, tira toda a raiz que ainda há em nós, no império das trevas, e nos faz frutificar no Teu reino. Faz com que outras vidas vejam Cristo em nós, não por nós mesmos, mas porque o Senhor tem prazer em se manifestar. Porque se é por ouvir, alguém necessita falar, que sejamos nós a falar, Senhor, a cooperar no ministério de pregar a Tua palavra, de ensinar, de levar a verdade, em nome de Cristo Jesus. Santo Deus, Tu és Senhor, Tu és Senhor. Deus, venha tomar o Teu lugar dentro do meu coração, dentro do coração dos meus irmãos, nessa igreja. Toma, Senhor, o trono deste lugar. Senhor, em nome de Jesus, desfaz toda obra, todo o império das trevas que ainda habita, porque nós não entendemos a plenitude para este local. Senhor, que nós possamos prosperar em Ti, Senhor, para que vidas sejam salvas, para que nós sejamos salvos de nós mesmos, Senhor. Precisamos do Senhor e Te agradecemos por toda a Tua obra de redenção, por toda a remissão dos nossos pecados, porque hoje não somos mais escravos e senhores, mas o Senhor nos adotou para sermos filhos diante de um Pai tão amoroso e bom. Senhor, antes nós nem entendíamos o que era isso, mas o Senhor nos libertou do império, do domínio do pecado, para que fôssemos adotados como filhos, e como filhos queremos Te agradar, não por vontade humana, mas nós queremos Te agradar porque entendemos que somos filhos. Isso vai muito além da barganha, Senhor. Ah, Jesus, que esse pecado que tanto, Senhor, corrói o nosso coração, o Senhor venha dia após dia nos fazendo vencer, para que possamos ser plenos no Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Deus, por uma esperança que é maior do que nós mesmos, Senhor. Nós Te louvamos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.